Olá, meus amados e queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu convido você neste momento, meu amigo, meu irmão, para que nós venhamos a pensar um pouco, refletindo no texto que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do verso 38 ao 42, que fala sobre Marta e Maria. E o texto começa nos dizendo que, indo o Senhor Jesus Cristo de caminho com seus discípulos, entrou numa aldeia chamada Betânia, e uma mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E esta também tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés do Senhor Jesus Cristo, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava muito distraída com muitos afazeres. E em um determinado momento olhou para o Senhor Jesus Cristo e a sua irmã assentada aos seus pés e chamou a atenção do Senhor, lhe dizendo: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe servindo só? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor Jesus Cristo respondeu para Marta: Marta, Marta, estás tão ansiosa e preocupada com tantas coisas, mas uma só te é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Meus amados, eu convido você neste momento para nós pensarmos um pouco acerca destas duas mulheres. As duas mulheres que viviam debaixo do mesmo teto, conviviam juntas, que eram irmãs, porém as duas, sendo irmãs, cada qual tinha um comportamento diferente. Uma estava preocupada, uma vivia ansiosa, uma estava distraída, enquanto que a outra resolveu fazer aquilo que de fato tinha que ser feito e escolheu a melhor parte. Então eu quero aqui trazer para a nossa reflexão acerca da história dessas duas irmãs, que também são irmãs de Lázaro, aquele mesmo que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, como está escrito aqui no Evangelho de João, no capítulo 11. Estas duas mulheres que viviam no mesmo lugar, debaixo do mesmo teto, conviviam juntas, porém tinham comportamentos diferentes, atitudes diferentes, e eram mulheres que estavam ali diante do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Se pressupõe que aqui Marta, por se tratar de ser aquela que recebeu o Senhor Jesus Cristo, com certeza deveria ser a irmã mais velha. E Maria provavelmente deveria ser a irmã mais nova. Mas aqui o texto nos fala que logo que a irmã de Maria, Marta, o recebeu em sua casa, o Senhor Jesus Cristo adentrou naquele lugar. E Maria correu logo ao seu encontro e assentou-se e ouvia sua palavra. Enquanto isto, Marta foi para a cozinha. Marta foi procurar fazer as coisas para ali, de alguma forma, também tentar agradar o Senhor Jesus Cristo. Mas ela se preocupou com os afazeres domésticos, ela se preocupou em servir a mesa, enquanto que a sua irmã Maria estava ali assentada aos pés do Filho de Deus, ouvindo aquele que tem as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Marta estava ali na cozinha. Marta estava preparando algo para o Senhor Jesus Cristo naquele momento. E quando ela viu que a sua irmã Maria estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, ouvindo o Filho de Deus, ela ainda se estressou com aquela situação e se achou no direito de chamar não somente a atenção da sua irmã, mas chamou a atenção do próprio Senhor Jesus Cristo. Senhor, olha a minha situação. O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe servindo só. Diz-lhe que me ajude, Senhor. Meus queridos, Marta, naquele momento, ela deveria estar, de fato, era exatamente como a sua irmã Maria estava, assentada também aos pés do Filho de Deus, ouvindo as palavras do Senhor, ouvindo aquele que tem as palavras de vida eterna. Mas, no entanto, Marta se preocupou com outros afazeres. Marta se preocupou em servir a mesa. Marta achou que era mais importante naquele momento estar servindo a mesa do que estar sentado aos pés do Senhor. Meus queridos, quando eu olho para esse texto, eu vejo algo que é primordial em nossas vidas. Nós que somos crentes, nós que servimos a Cristo. Nós sabemos, meus queridos, que o serviço é importante, mas a adoração é prioridade. Naquele momento, Marta estava se preocupando com os serviços, estava se preocupando com os afazeres,
enquanto que a sua irmã Maria estava ali adorando o Filho de Deus, estava ali assentada aos pés do Senhor Jesus Cristo, ouvindo a sua palavra. Ela estava ali, de fato, no melhor lugar onde todos nós devemos estar, que é assentados aos pés do Filho de Deus, prostrados aos seus pés, adorando-o, ouvindo a sua palavra. Aleluia. Enquanto que Marta estava distraída, preocupada, ansiosa. E eu quero trazer aqui, meus queridos, para a nossa reflexão, meus amigos e meus irmãos, estas duas irmãs aqui, Marta e Maria, simbolizam também a igreja hoje, fazendo uma analogia, meus queridos, entre o comportamento destas duas mulheres. Nós também, hoje, olhamos como está a igreja do Deus vivo, trazendo para a nossa realidade, fazendo uma analogia. Hoje, muitos estão aí distraídos, muitos estão vivendo na ansiedade, muitos estão preocupados com tantos afazeres, muitos acabam, na verdade, tirando o foco daquilo que é principal em nossas vidas, que é adorar o Filho de Deus, é estar prostrado a seus pés, é estar ali diante do Senhor se derramando, buscando de fato o fervor espiritual, buscando de fato a essência do Senhor, buscando de fato estar ouvindo a mensagem da cruz, estar aos pés do Senhor Jesus, de fato estar prostrado aos seus pés e o adorando em espírito e em verdade. Mas hoje, meus queridos, nós vivemos um período pós-moderno. Nós sabemos que nós temos tantas outras coisas que nos atrapalham a nossa comunhão com o Senhor, tantas coisas que nos distraem também. Quando vamos à casa do Senhor, quantas vezes, meus queridos, dentro da casa de Deus, estamos com o pensamento lá fora, com os problemas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, com as enfermidades, com os problemas financeiros, com os problemas conjugais, com as depressões, com as ansiedades, com os anseios que cada um de nós temos neste mundo pós-moderno. E quantas distrações vêm às nossas mentes que tiram o nosso foco da pregação do Evangelho. Quantas vezes vamos à casa de Deus e ao invés de estarmos ali atentos, com os nossos ouvidos e nossos corações voltados para o Senhor Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho, através da pregação da Palavra de Deus. E muitas vezes estamos com as nossas mentes focadas nos problemas, com os nossos corações distantes, por conta de tantos problemas e tantas situações adversas que nós enfrentamos no dia a dia. Quantos medos, quantos anseios, quantas preocupações, quantas distrações no meio do povo de Deus. A igreja Marta, ela está mais presente no dia de hoje do que a igreja Maria. Infelizmente, tanto eu como você sabemos que nós temos as nossas responsabilidades, sabemos que nós temos as nossas famílias, sabemos que nós temos os nossos deveres a cumprir. Mas se nós estivermos focados somente em tudo isso, nós tiraremos o nosso foco, da nossa visão, aquilo que é a prioridade em nossas vidas, que é a adoração genuína ao Filho de Deus, de estarmos prostrados aos seus pés, o adorando, ouvindo a sua palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo fala, meus queridos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 25 ao 26, ele nos diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, daquilo que nós haveremos de comer, ou de beber, ou de vestir. E ele ainda diz mais: olhai para as aves dos céus, que nem plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E ele ainda diz mais, no verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo também nos fala em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, que nós também não devemos andar inquietos por coisa alguma, mas que antes as nossas orações, as nossas petições sejam conhecidas de Deus, as nossas súplicas,
com ações de graças. O apóstolo Pedro também nos fala, lá na primeira carta, no capítulo 5, no verso 7, que nós devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, igreja. O Senhor não te desamparou, meu querido. O Senhor não te deixou perecer. Mesmo neste deserto, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não pelo vale da morte, mas da sombra da morte, Ele não deixou você perecer. A Bíblia nos fala também, lá em Salmos 34:19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Todos nós sabemos, meus queridos, que nós temos sim as nossas vidas, nós temos as nossas responsabilidades, como eu falei agora há pouco, nós temos os nossos medos, os nossos anseios, vêm sobre nós todos os dias, mas nós temos que descansar no Senhor, nós temos que esperar no Senhor e confiar no Senhor Jesus Cristo e fazer como Maria fez, porque ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe foi tirada. Da mesma forma também nós temos que escolher esta melhor parte. O serviço é importante, meus amados, mas a adoração é prioridade. Então eu deixo essa mensagem para você, para a tua reflexão. Infelizmente, no nosso país, a Organização Mundial da Saúde colocou o Brasil como primeiro no ranking mundial da ansiedade. Eu sei que a ansiedade é um problema de ordem pública. Eu sei que as depressões que existem na vida de muitos, eu sei bem o que eu estou falando. Eu estou vivendo esse dilema com uma pessoa bem próxima de mim. Eu estou vivendo também muitas situações, mas a minha fé está no Senhor Jesus Cristo. Muitas dificuldades, muitas tribulações, muitas coisas que têm vindo sobre a minha vida, como tem ido também sobre a tua vida. Mas maior é o Senhor que está conosco do que todos esses problemas, do que tudo isto que muitas vezes quer tirar o nosso foco. Maior é aquele que está conosco. E agindo o Senhor, quem o impedirá? Amém? Eu quero orar pela tua vida neste momento em nome de Jesus. Eu quero apresentar tudo isso que você tem passado, em nome de Jesus, e profetizar sobre a tua vida, meu amigo, meu irmão. Porque a Bíblia nos fala, lá em Tiago 5,16, que a oração do justo pode muito